eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e o nosso tema é sais minerais. Falando em sais minerais, você com certeza já ouviu falar desde pequeno, olha, essa fruta aqui é importante, essa comida tem que comer por conta dos sais minerais, come feijão por causa do ferro. Do que é isso? A gente está falando então de elementos, de substâncias químicas, que você encontra elas e você estuda lá na tabela periódica. Lembra da tabela periódica lá na química? Os elementos químicos? Pois é, são eles que sim, a gente precisa em pequenas quantidades no nosso corpo para regular diferentes funções. É claro que em concentrações e às vezes ligados a uma outra, a um outro átomo ali, a um outro composto, mas aquele cloro que eu vejo lá na tabela periódica, esse cloro aqui, e é o cloro lá do produto de limpeza, pois é. Então vou comer produto de limpeza porque tem cloro. Claro que não. Né? A gente está falando de concentrações diferentes e até a forma que aquela molécula está com o que ela está combinada é diferente. Mas falando de sais minerais, nós falamos de vários deles, temos vários deles. Mas eu quero destacar para você aqui os principais e a importância deles para a gente. Vamos começar aqui falando de magnésio. O magnésio, ele é importante aí para a nossa estrutura óssea, para a rigidez óssea. A estrutura óssea como a gente tem, na sua composição, ela tem magnésio, então ela é importante. Além da contração muscular. Nós fazemos movimentações musculares, isso chama contração muscular. E para que essa contração aconteça de forma sadia, a gente precisa de magnésio. Outra coisa é para a produção de ATP. ATP é a nossa molécula energética, adenosina trifosfato. A gente produz o ATP, um produto aí da respiração celular. Forma de produção de energia que a gente usa, que as nossas células utilizam. E para a produção dele, eu preciso da participação do magnésio no conjunto de reações ali presentes. Então, é muito importante? São porções e regiões importantes do nosso corpo, funções importantes? Sim, então, respeito o magnésio. Falando de cloro, eu fiz a brincadeira, né, que tem lá aqueles produtos de limpeza com cloro, a gente usa cloro para alvejar algumas roupas e tudo mais. Posso ingerir? De forma nenhuma. Alta concentração, ele é super tóxico. Mas de que forma que ele é relevante no nosso corpo? Ele compõe o nosso suco gástrico. Nosso estômago produz o suco gástrico, ele é rico em ácido clorídrico. Ácido, um pH baixo, vai ativar enzimas importantes para digerir as proteínas. Então, quando você come aquela carne, é essencial que o suco gástrico entre em ação para que você possa fazer esse processo. E quem compõe ali o suco gástrico? Ácido clorídrico, o cloro. E também no equilíbrio osmótico, no equilíbrio de água do nosso corpo. Então, esse cloro circulando ali ajuda a manter esse equilíbrio. Ora a água vai mais para uma região, ora mais para outra. Então, ele ajuda no equilíbrio osmótico. Osmose é o transporte de água. Aqui em cima a gente tem o cobre. O cobre, que lá na tabela periódica a sua fórmula é o Cu, ele compõe várias enzimas. Tem enzimas que são dependentes de cobre. Então, por exemplo, algumas que atuam no nosso cérebro, nos nossos músculos, elas dependem do cobre para cumprir as suas funções. Temos uma que vai fazer ali a ligação entre o colágeno e a elastina para formar aí os nossos tecidos conjuntivos, dependente de cobre. Então, é uma enzima e ela precisa de cobre para funcionar. Além da atuação em células sanguíneas, por exemplo, uma relação aí especial que a gente percebe é a relação com o ferro. O ferro é essencial para a nossa hemoglobina, compõe a nossa hemoglobina e você vê ele aqui, ó. A hemoglobina é o pigmento que dá cor vermelha ao sangue, que permite que essa hemácia capture o oxigênio. Então, é essencial. Hemácias, glóbulos vermelhos, carregar oxigênio é vital para que a gente então possa ter essa energia oriunda aí do trabalho desse oxigênio nas nossas mitocôndrias e vai rolar uma relação para o bom funcionamento desse ferro na hemoglobina da presença do cobre, tá? Então, há uma relação aí entre esses dois. Então, você é legal. Lembro do ferro, então por isso que é importante me alimentar de alimentos ricos em ferro, para evitar, por exemplo, uma anemia ferropriva, uma falta de ferro. Pois é, sim. E se eu me alimentar com pouquíssimo ferro, está faltando ferro? Você pode sentir falta de ar, muito cansaço, não está havendo um bom transporte de oxigênio no seu corpo. Outro que está aqui embaixo é o potássio. O potássio, lá na tabela periódica, você vai encontrar ele como K, é o símbolo dele. O potássio ele é importante para os impulsos nervosos,
tá? Estou falando então de transmissão de impulsos nervosos pelos neurônios, então é muito importante esse potássio atuando. Além do equilíbrio ácido-base. O nosso corpo precisa ter esse equilíbrio, a gente não pode nem estar muito ácido, o nosso sangue muito ácido ou muito básico. E aí o potássio, ele atua aí ajudando a manter esse equilíbrio. Então é super importante. Além de contração muscular. Viu que eu falei para vocês aqui que o magnésio ele é importante na contração muscular? O potássio também vai atuar nesse processo. Legal? Assim, bom, então já vi aqui alguns, mas e o fósforo? O fósforo, você pensa, o fósforo lá da caixa de fósforo? É esse fósforo, não daquela forma, da forma que ela está exposta ali, né, no palito de fósforo, mas é ele. O fósforo, ele compõe os nossos ossos e dentes. A rigidez ali dos nossos ossos, ela é basicamente ali por conta do fosfato, a rigidez que ele tem. E o fosfato, estou falando de fósforo. Você viu que o magnésio ele está também presente nos nossos ossos, mas essa rigidez ela vai ser em maior quantidade por conta dele. Tá? Então, falou de fósforo, sempre dá essa bola aí para ele por conta da importância dele nos nossos ossos. Além de formar algumas moléculas essenciais. DNA. Quem nunca ouviu falar de DNA? A molécula da hereditariedade, que permite a transmissão das características dos seres de uns para os seus descendentes, então de uns para os outros ali, no caso de uma relação familiar. DNA é ele, e na estrutura do DNA eu tenho molécula de fósforo. Do RNA também, que é aquele que vai ser responsável por pegar informações do DNA e produzir proteínas. Importante pra caramba. Então, no RNA eu tenho, na sua estrutura, eu tenho também aí um fosfato. Olha ele, os fósforos. E o ATP. Não falei para você do ATP agora há pouco? Nossa moeda energética. ATP. Adenosina trifosfato. Tá vendo ele aí, né? O ferro eu comentei com você, já falamos sobre a importância dele nas nossas hemácias, mas e o sódio? O sódio ele é famosinho, né? Pessoal, olha, tá comendo muito sódio, lá atrás dos refrigerantes vem lá quanto de sódio ele tem. De que forma que o sódio vai atuar no nosso corpo? O sódio ele é essencial para o impulso nervoso, então ali nos nossos neurônios eu tenho ali a chamada bomba de sódio e potássio, então já falei ali no potássio e você está vendo aqui no sódio, então para os neurônios funcionarem eu preciso sim de uma quantidade adequada e ele também vai atuar no equilíbrio hídrico do nosso corpo, ora retendo mais água, ora levando ali uma perda de água no nosso sangue e tem relação com pressão sanguínea? Tem. Então, assim, minha avó tem pressão alta, ela pode comer muitos alimentos ricos em sódio, em sal? Não. Pode levar que ela aumente, que ela retenha mais líquido ainda e aumente a sua pressão, tá? Então, muito cuidado com isso. Tem uma relação com pressão sanguínea e pressão arterial? Tem. Então, atenção aí ao sódio. Vamos pegar leve com sódio. Onde eu encontro o sódio de forma mais trivial? Cloreto de sódio, sal. Sal de cozinha. Então, vamos pegar leve aí para manter isso equilibrado. Sódio. Iodo. Iodo, seu símbolo é só o I, né? Iodo é importante para regular e para o funcionamento de uma glândula que a gente tem aqui nessa região, que é a tireoide. Todos nós temos tireoide. Tireoide produz 3 hormônios que regulam aí o metabolismo do nosso corpo e o metabolismo do cálcio. Então, essencial para que essa tireoide funcione bem, ter esse iodo. De forma muito trivial, de forma que a gente acessa o iodo. Sal de cozinha. Se você olhar na embalagem, está escrito sal iodado. Já foi adicionado ali o iodo para evitar justamente a carência desse iodo e assim problemas na tireoide. Flúor, famoso também, né? Todo dia lá você escova seu dente e está lá na pasta. Pasta com flúor. O flúor, ele na nossa infância, ele vai ajudando na formação da nossa dentição e da estrutura do nosso dente. É importante. Então, você, quando eu era pequena, eu ia lá no dentista, ele usava ali o flúor. Pois é. E depois, agora que a gente já está com os dentes formados, já mais velhos, o flúor ele vai atuar na prevenção de cárie, né? Mas a estrutura do dente já foi formada aí, né, na infância, ali um pouquinho depois. Então, flúor nessa porção. E a gente fecha então a nossa aula falando dele, do cálcio super popular, né? Cálcio geralmente a gente lembra, como eu já fiz a alusão aí,
com ossos e dentes. Então, sim, é muito importante. Algumas pessoas, especialmente mulheres, há um caso maior, uma incidência maior de osteoporose, perda de cálcio que vai levando à fragilidade desses ossos e é necessário, então, que tenha uma alimentação rica em cálcio. Então, tanto para ossos e dentes, cálcio é essencial, tá? Outra coisa importante é a questão de coagulação sanguínea. Sabe quando você dá aquele cortezinho e aí dá aquele vazamento, né? Você estou perdendo sangue. Você bota a mão ali, segura um pouquinho, daqui a pouco para. O que começou a rolar ali? Coagulação sanguínea. Eu tenho plaquetas, que são fragmentos de células, que vão se reunir naquela região, lançando fibras de proteínas como uma rede, impedindo que as células sanguíneas vão embora e que você fique sangrando, sangrando, sangrando. Eu tenho uma cascata de reações até que isso aconteça. E quem vai atuar nessa cascata de reações? Ele, o cálcio. Então, importante pra caramba, né? Além de regular funções dos nossos neurônios e dos nossos músculos. Tranquilo? Demos aí uma caminhada, passamos pelas principais funções dos sais minerais e fechamos a nossa aula. Não deixe de fotografar essa aula e fechamos por aqui. Até a próxima. Tchauzinho!